Aí, de repente, ela abria a banana e plá, era um pênis. E eu, meu Deus! E Pra ingresso tentar pro eles ganhar fizeram? ingresso dos Backstreet Boys. Bah, vale. Não, tá isso certo. era uma Eu coisa era o que cara eu que falava. O professor Paulo começou a falar. Aí a galera parava. Chatão, né? Fala, minha turma que passa todo dia ali das férias esperando, contando os dias, contando as horas pra voltar pra escola. Não porque tá com sede de conhecimento, mas é porque você quer ver seus amigos, quer ali fazer nada na escola, aquele jeitinho gostoso de aluno que dá trabalho pra professora, mas que no fundo todo mundo era. Vocês estão bem? Eu sou Esté Marques, eu sou ex-professora e comediante e tá começando agora o podcast Conselho Fora de Classe. E o episódio de hoje, a gente vai tentar fazer um ranking daquilo que é bom e daquilo que é ruim na escola. Vamos trazer um top 10, top 67 de coisas que são boas, que todo mundo adorava numa escola. E aquelas coisas que você fala assim, gente, pra que isso? Pra quê? Pra que tirar a fritura da lanchonete da escola? Nossa, isso foi Não muito é? triste. Pelo amor de Isso Deus, foi não. muito triste. Pra que tirar os doces da escola? E como aqui, ó, já até, inclusive, já meus convidados apareceram aqui, porque é tão doloroso isso na nossa vida, que aqui eu estou com dois grandíssimos amigos que vão criar esse ranking de coisas boas e coisas ruins. Primeiramente temos ela, que é essa fofa, essa querida, mas é toda perdida na vida. Um exemplo de TDAH, coisa mais linda do mundo. Olha aí, ela não sabe onde eu tô, qual é a minha câmera, não sabemos. Ela que é comediante maravilhosa, linda e que ama os meus pets, assim como eu amo Preto e Fred. Mesmo, né? É isso, uma fofa. Elô Rodrigues! Yeah! Desculpa, desculpa, eu tô no clima da aula. clima Tô no de clima da aula. Posso sentar longe do mall? Não, o mapeamento é esse. Mapeamento, Sinto nossa, muito, velho. é isso. Esse cara Esse é o tá despertando mapeamento. vários traumas meus Vai, aqui, bora, sério. Esse é o nosso objetivo. Não, vocês vão ter que ficar na mesma sala. Eu já que fui vocês vão melhorar. transferido pra cá, eu já fui expulso da outra. É isso, não tem como Isso fugir. aconteceu já, muitas vezes. E aí, ó, esse menino, esse jovem, essa cutis de jovem. Nossa, que- Parece um neném, essa Neném. coisa fofa. Ele que estudou muitas escolas em Brasília? Cara, em Brasília eu estudei em 3. Em Brasília, foram 3, mas eu estudei mais outras 2 em Salvador. Ou seja, deu uma... Eu rodei muito. Ele é um menino rodado em escolas, então vai ter bastante coisa pra contribuir hoje. Ele que é ator, roteirista e humorista, Lucas Moll! Olá, é um prazer estar de volta na sala de aula. É isso. Estamos aqui. Será que vocês realmente eram bons alunos? Não, eu já respondo isso logo de cara. De cara. Eu era assim. Você tem cara de que era boa aluna. Trouxa que sou. Você tem cara de Você que era medo. fazia tudo. Não, mas eu me virava de última hora. Era sempre de última Eu dava hora. meus pulos. Tinha coisa que eu era muito boa, tipo português, francês. Nossa, eu não precisava nem estudar. Francês? Tinha francês na Oh, escola. très bien, Eu não precisava nem madame. estudar, tipo, eu me Est-ce que vous virava. parlez français? Muito bem, dava monitoria. É, não, você viu que ela não respondeu, né? Tipo, ela você falou, só pode meter ignorou. É que eu não entendi. Mas eu era Não. muito boa. Não, sério, eu era boa. Mas a matemática, o resto, eu ia no... História? Não era boa, História? não. Nossa, eu amava Amava história. história. Eu achava o conceito interessante. O menino nesse negócio. Esse Eu negócio falava, aí. nossa, Eu amava história, não dizia cara. nada pra mim. Meus melhores professores eram de história. Ah, se liga, meu, mentira. Eu Nenhuma gostava criança muito. gosta de capitanias hereditárias. Porra, eu sou, mentira. eu Pode sou falar palavrão PhD aqui? em capitania Oi? universitária. Pode falar palavrão aqui? Pode. Ufa, a gente não vai pra coordenação. Não vai pra coordenação, não vai. Eu prometo não entregar Não. vocês pra mãe de vocês também na reunião de pais. A gente começa a gostar de história no cursinho. Nossa, minha mãe vai escutar histórias agora que Que talvez talvez eu volte a ficar de castigo. ficar de castigo, ela vai falar: Sério, Lucas? Você era essa pessoa? Eu era essa pessoa, mãe. Já diz agora. Você era uma boa aluna, então, estudava bonitinho, não tirava boas notas. Tirava. Dava meus pulos. Era na média no que eu era ruim e no que eu era boa, não precisava estudar. Já Então, ficou assim, de eu não estudava recuperação? nunca. Fiquei de desenho geométrico uma vez porque eu faltei com as Que minhas ninguém amigas. aqui Pô, também, né? eu era Não, bom mas é de que eu faltei no geométrico. dia da prova com as minhas amigas pra gente ir na rádio. Na rádio? Energia 97. Nossa, foi ganhar Pra ingresso tentar pro eles ganhar fizeram? ingresso dos Backstreet Boys. Ah, vale. Não, tá É certo. isso, era uma promoção dos Backstreet Boys, alguma Acho que coisa tá assim. certo. A gente faltou, aí eu peguei recuperação porque eu não fiz a prova. Mas você conseguiu o ingresso? Não.
Eu já faltei por Mas eu motivos consegui muito menos passar novos. na recuperação. Fala aí, Mol, então. O que você faltou aí? Matou aula, então, por motivos que não eram tão nobres quanto Backstreet Boys? Assim, eu era o clássico Turma do Fundão, assim. Clássico Turma do Fundão. E aí, teve uma vez que eu fugi do colégio com outros amigos só porque a gente queria comer uma casquinha do McDonald's. E tinha um McDonald's relativamente perto do colégio. Tá. E aí, a gente pulou o muro. Pulou o muro. A gente pulou o muro. Aí, o Bedel, né? O porteiro lá O tiozinho que fica no corredor. Ele viu, ele falou, eu estou vendo vocês! Aí a gente falou, a gente traz um pra você! E aí a gente voltou, aí quando a gente voltou... Vocês trouxeram. A gente trouxe. E ele falou, obrigado, galera. Ele falou, isso aqui eu não deveria aceitar, moço. Vai pra sala, vai. Isso, foda-se. Gente, Mas, não, então, acho que eu fui uma vez só pra diretoria. Uma vez? Uma vez. Nossa. Eu morria de medo, gente. Não, eu fui porque foi o seguinte. Ia rolar toda a sala, acho que na 7ª ou 6ª série, quando era pro laboratório de ciências. Aham. Tinha um dia lá que abriu o sapo. Sim. Tá. Eu já era contra. Pô, eu não tinha Não sapo Deus, aberto. eu também livre. nunca tive Brasília coisas... não tem essa moda não tem de esse sapo negócio assim. de, vamos Nossa, eu matar achava pegar um horrível. animal e A abrir professora metia ele. esse louco, eu achava horrível. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero esse dia, eu acho que sou contra, eu vou soltar tudo os sapos. Enfim. Aí, A Eloá chegando lá, vamos viver, e o sapo Revolução. morto, né? E Na foi real. assim que Não, ela mas lá sabe- não, virou eu dei veterinária meu sangue. e se juntou com Luísa Mel para livrar dos sapos. eu dei o da meu aula de sangue química. pra salvar esse sapo. O que foi feito Biologia. deles? Eu não sei. Hoje eu penso, Mas ele eles deve não ter estavam jogado no meio mortos, da amiga? rua. Não, era sapo vivo Sabe que as vivo, pessoas iam sabe abrir. vivo, é. Calma, você mata o É, sapo? pra você ver, Eles iam ele- dissecar, tipo, abrir o Você viu? sapo. Pra mim, ele já tava morto. Não. Nossa, eu ia ser contra também, ia fazer Então. manifestação. Ah, eu não fiz, eu manifestei com o meu sangue. Sabe o que aconteceu? Porque você cortou seu braço. Se liga, Esse aqui é chegou- pra você, sapinho. Não, chegou o pessoal lá, molecada com estilete. Podia levar estilete pra escola. Ah, mas nesse se você dia. ia matar olha um que sapo, ideia olha que- incrível, olha que que tava ideia incrível. esperando. Leva Não, lá no meu estilete. colégio também podia levar estilete, só que já era uma questão de sobrevivência mesmo. Aí, logo na entrada, eu com a minha chave na mão, assim, sentada no banco, tinha um menino brincando com o estilete, claramente, né? Aham. E aí, ele lá brincando com o estilete, minha chave caiu no chão. Eu sentada assim, ele de pé, minha chave caiu no chão. Eu fiz assim pra pegar minha chave, tipo, não fura minha cara, né? Eu fiz assim. No que eu fiz assim, ó, ele me cortou. Nossa. Temos a cicatriz Ele me ainda. cortou. Caraca, marcas de guerra Ó. do colégio. Ó, ó. Aí, Aí eles dessecaram você ao invés do sapo. Isso. Bacana. Aí eu que comecei a, aprendemos eu sobre fiquei corpo humano. muito desesperada, porque o menino... Olha que trouxa, né? Mulher trouxa demais. Eu fui pra diretoria, porque... Não, o que aconteceu, eu expliquei o que aconteceu, tudo. Mas eu comecei a chorar, porque eu fiquei desesperada de punirem demais o menino, porque ele não tinha culpa. Claro que tinha, cara. Assumiu a responsabilidade de ficar lá brincando com o negócio. Mas eu fiquei com Quem medo tem dele porte de ser, estilete, ele- dele ser É. expulso, de coisa assim. Aí eu fiquei, aconteceu não o tem quê com culpa, ele? Foi sem querer. Ah, mas foi- nada, só tomou uma chamada, mas... E aí, no tudo final bem. das contas, você foi pro hospital e não viu o sapo sendo Não, dessecado. foi bem... Ué, só a chance de se vingar com ele Não, agora. se Dá a ficha preocuparam corrida mais em dele dar aí. bronca no menino e saber o que aconteceu do que realmente Ah, cuidar você de mim, né? Não, você Logo, esqueceu o esqueceram de sapo mim. também Na hora chama assim, rápido. ó, vem cá, vamos ver por dentro de um dedo de uma pessoa pra ver que já tá Não, mas aí já soltado me mesmo? falaram, ó, ninguém mais vai mexer com o sapo, acabou, suspenderam isso pro resto da história da escola, nunca então mais é- teve. essa- Você foi uma revolução, Essa é uma marca cara. de guerra, isso aí, pô. isso Nada, é- sapos. É isso. Aliás, eu odeio sapo, eu queria falar pra você. Olha, imagina se amasse, hein? Se amasse. Se Nossa, fosse que- um gato, ela cortava a mão. Aqui, não vai ter Medo de sapo. Você- Morro de medo de sapo. Morro de medo. Gente, não, eu não tinha essas aulas Também de não, ciências, também não tive. assim, tudo era no máximo, era aquelas coisas que traziam, assim, tipo, trouxe um esqueleto. Eu lembro que isso é uma coisa que foi meio traumático pra mim. Não foi traumático, mas enfim, porque depois às vezes a pessoa faz uma interpretação errada. Mas eu lembro que quando eu tava na 4ª série foram ensinar educação sexual. E aí não levaram um homem pra ensinar como botar camisinha. Na sua não, sacanagem. Não, você viu? Olha que loucura. E aí eles levaram, chegou uma mulher aqui ensinar e ela trouxe uma banana de plástico. E aí, de repente, ela abria a banana e plá, era um pênis. E eu, meu Deus! Era um pênis? Não de uma pessoa, mas sim. era um falso Era um pênis. falo, Era ué. um falo. E aí, eu abriu lembro, banana da mesma com forma, 10 anos, será? eu fiquei traumatizada de abrir bananas. Entendeu? mesmo? E eu fiquei, meu Deus, o que vai vir daí? Nunca se sabe. É um Kinder Ovo as bananas. E aí, fiquei chocada com isso. Cara, Eram aulas que foram meio A assustadoras. minha professora professora Denise, de ciências, da 5ª série. Foi quando, no colégio... Eu não vou falar qual que é o nome do meu colégio, porque eu vou falar muito mal dele daqui pra Tá frente. bom. Eu não quero fechar pontos pra esse podcast. Mas eu não quero queimar pontos pra esse podcast. Mas tinha a professora Denise, que era uma professora de ciências, um amor de pessoa, uma das professoras que eu mais fui apaixonado
como profissional na professora. vida. Ela instituiu a aula de educação sexual no colégio, né? Era um colégio particular de Brasília, grande e tal. Houve um levante dos pais na época, mas essa mulher me ensinou a sobreviver sem ter uma doença venérea até hoje, assim. Porque ela era incrível, ela tinha um jeito de explicar a ciência que ela explicou ciência, ela não explicou sexo. Então, é isso que as pessoas não entendem sobre educação sexual. Que E foi até assim- hoje é o grande bafafá da internet, que o povo quer brigar. Quando eu tive essa aula, eu você cheguei em conhece casa algum- e expliquei pra minha mãe. Foi? Falei, minha mãe não deve saber. Olha aí. Senhora, senão você não teria me feito, né? Senão eu tinha evitado. Deixa eu contar pra minha mãe como é que vocês teriam acontece as amigo coisas. com quase 40 anos que nunca passou por um susto de quase engravidar alguém. Nossa. Nunca Todo passei mês, por isso né? na minha Tamo aí. vida. Graças a Deus. Viu como a abstinência funciona? É isso. Obrigado, Denise. Eu sou virgem até hoje, graças a você. A Denise botando medo na galera. Já dizia Damares. Não! Não, mas professora Denise, um beijo pra você. Ela provavelmente vai ver que ela me acompanha até hoje. Ah, que fofa. Eu tenho alguns professores que ainda me acompanham. assim. Isso é muito bonitinho. Eu era um péssimo aluno, mas era um aluno muito querido. Então, Esse é o pior tipo de aluno pra gente que é professor. Porque a gente gosta de vocês, mas vocês são às vezes uns filha da puta. Atrapalha o coleguinha, atrapalha a aula, não vai bem na prova, mas você fala assim, ai, mas ele é tão legalzinho, vou passar, foda-se. Eu era meio essa professora, então também não sou muito exemplo de educação e tal. Mas Mas é e humano, hoje você tá aí né? voando no humorismo aí. É isso! Viramos outra coisa. E deixa eu perguntar pra vocês gostavam da escola? De ir pra escola? Tipo, isso é eu gosto. Eu adorava. Escola era o seu lugar, eu tipo, adoro- favorito, assim. Adorava. É porque o ano escolar, o ano letivo era muito bom quando começava e quando terminava. Sim. Quando Quando você tava ali no meio, fazer eu falava, prova, "Cara, chata. acaba logo essa parada." Mas eu me lembro de todos os primeiros dias de aula do ano, assim, geralmente em janeiro. Em junho eu já tava meio cansado já da fazer. Mas em janeiro era, a segunda-feira, às 5 horas da manhã, eu tava em pé de uniforme. Felizão. Doido pra... Assim, tipo assim, eu só quero ir pra aula. Tipo, eu nem apresso ninguém, eu só tô pronto, tá, gente? Era o único dia que eu não chegava atrasado. Não, o era resto, o primeiro dia de aula. foda-se. E eu ia no primeiro dia de aula, porque tinha uma cultura lá que no primeiro dia de aula não precisava ir. Não, eu achava Não fazia ótimo. diferença. Eu adorava pra caramba. E você, Luan? Cara, eu ia porque tinha que ir. Eu não parava pra pensar se eu gostava ou não daquilo. Eu ia. Você não ficava ansiosa? Pô, tipo feriado, assim, que delícia, semana férias, que semana delícia. antes de começar as aulas, você ficava empolgadinha pra ir pra Só escola? se eu tivesse afim de alguém. Ai, Eu tinha que ter uma amada. motivação lá dentro. Aí, tem Era uma motivação Senão- emocional. Só, porque senão... Ou tinha alguma Educação, coisa muito legal que ia foda-se. acontecer. Não, foda-se. É, Porque tinha que ir, aprendizado. faz parte, né? Tipo, tá, não tem escolha. Mas você não tinha aulas Mas que você isso. não faltava de jeito? Não tem aulas que, cara, eu Tipo, Eu assim, não essa- faltava na escola. Pelo Mas- menos Não, não, primeiro, mas assim, eu não Tipo faltava assim, essa mas que você você falava queria assim, ver. cara, essa eu quero ver, esse professor é muito bom e eu quero assistir essa aula e vai ser legal. Nunca pensei, esse professor é muito bom. Au- Ai, a emoção do professor. Nossa, esse professor é muito bom. Nossa, Nunca, não, gente. eu tive Isso é coisa professores- de faculdade. gente. Não, cara, eu pensa tive isso. professores na escola que eles eram, tipo, eu tive um professor de genética, o João, que ele era maravilhoso. E eu, assim, zero pessoa com perfil de fazer biologia na vida. João, o quê? Mas que época Cara, esse pá isso? deve ser o mesmo, que ele dava aula no plano também. ele dava Mas aula no- ensino médio. Ensino médio. Ensino É médio. porque vale ressaltar que eu e Esté somos da mesma cidade. Somos de Então, Brasília. o corpo Às vezes- estudantil, ele se Não. misturava muito Às ali. vezes pode rolar. E aí ele era ótimo, assim, de eu assistir e ficar, caralho, olha que legal, genética. Não, eu tinha professores que eu gostava no como é que fala o primeiro? Ensino fundamental, ensino médio. Eu tinha as professoras de português e francês, que eram as que eu gostava mesmo. Mas aí engraçado, né? Eu odiava matemática, a professora era complicada. E aí, quando eu fui pro ensino médio, aí a coisa virou, porque eu tive um professor de matemática tão incrível, o Dimitrios. Ele era tão Nossa, incrível. não, nome de professor de muito matemática. meu irmão. Tá ligado? Eu tinha- Ele era o irmão do... Ele é a reencarnação Ele é irmão daquele... do Catetos. Eu nunca tinha tirado mais que 6. Com ele eu tirei 10. Eu tirei tantos 10 que quando chegou no final do ano, eu não fui no dia da prova. Porque eu fiquei Tu doente. tinha passado direto? Não, eu fiquei doente. Quando eu fui ver, eu falei, putz, eu preciso fazer essa prova. Eu não sabia nem como é que eu via pra fazer essa prova, pra resolver. De repente saiu minha nota lá, saiu com 10 também.
Você já... Dimitrios, já Não, tinha eu passado. amei Foi aprender honoris função causa, com né? Dimitrios Total. Você passou por honoris causa. E eu adorava também o professor de português. Mas todos os meus professores de português eu amava porque eu amava figura de linguagem. Nossa, eu me arrependo muito as tabelinhas de oração, português. análise sintática, como eu amava aquilo. Gente, era uma delícia fazer aquilo. Cara, eu me arrependo Legal. muito. Um dos meus grandes arrependimentos de estudante é não ter aproveitado minhas aulas de português mais. Também. Porque Gramática. eu detestava Nossa, eu as aulas de amava. português. Era o meu cálculo. Mas hoje eu adoro. Eu adoro. Bom, o que a gente faz é escrever, né? Sim. E faz muito. E às vezes eu falo assim, putz, se eu tivesse prestado atenção naquela aula de concordância, esse texto estaria mesmo um pouquinho Nossa, melhor. não. Eu gasto muito tempo procurando no Google como escreve palavras, se ela é com SS ou se é cedilha na minha Nossa, vida. pra caralho. Esse é o grande... Ansiosa. Eu sei porque... Ansiosa, Eu nossa, sei eu odeio porque... essa. Fala. É soletrando! É A-N-S-I-O... Aplica numa frase, tô brincando. Stephanie, você é ansiosa. Eu já escrevi ansioso. Eu escrevi com C. Eu já escrevi ansioso com errado tantas vezes que o meu telefone já bota as duas. Ele fala, Ele já desse fala assim, jeito. ó, agora tu vai, agora contigo. Hoje é terça, hoje é quinta. Nossa. Quinta é com S, terça é com C. e aí você Não que eu escolhe. nunca erre nada, tá? Eu erro também, não é isso. Mas me irrita muito quando eu vejo palavras assim, tipo, ansiosa com C no meio. Nossa, eu fico irritadíssima. Mas você fala, você é aquela Não, pessoa não, chata que fica... Não é assim que é como... não, é a falo. Esse concordância. tempo É. foi já. É, o meu- Adolescente tempo já foi, muito é. arrogante. E o Fui essa meu- adolescente chata. Hoje em dia eu não corrijo ninguém. E o meu junto o TDAH com a dislexia, então fica mais Tem complicado. dislexia pra também? caralho. Não sabia, amor. Tenho, ixi, eu sou... Ai, que grupinho Ai, lindo que legal, dois! gente! Eu só tirava 10, né? Mas as aulas de história, meu irmão, não podia faltar nenhuma. É. Eu amava história. A professora Elisângela do Fundamental, a professora Elisângela foi uma das professoras mais incríveis que eu já tive, porque ela via a gente jogando RPG. Eu jogava RPG no recreio. Sim. E ela vinha jogando Nerdinha, RPG. né? Já senti você. E ela sentava pra poder assistir a gente jogando RPG. Até que um dia ela falou assim: não, vocês vão fazer uma aventura de RPG pra sala inteira. Ai, que fora. E aí foi horrível. Mas eu fiz, Fala assim, mas foi meu Deus. muito legal. É porque Todo a gente mundo tentou odiava. 2 aulas, não deu certo porque realmente ficou muito bagunçado. É porque era Eu uma teria criança. faltado nesse dia. Era uma criança de. Eu tinha o quê? 10 anos comandando uma sala de 30 alunos, velho. não é Tava fácil. jogando RPG. Que ninguém tinha, a maioria não tinha jogado. E aí a Elisângela não faltava por nada. E o professor Paulo do ensino médio também era um cara que era incrível. E ele dava aula de quê? História. História também. Ele era o professor, pra mim, era o método perfeito pra mim. Ele chegava na aula, calado. A sala tava um inferno. Quieto. Começava a escrever toda a matéria do dia no no negócio, quadro. que era um esquema pra você poder estudar depois, basicamente. Quando ele terminava o último ponto, ele começava a falar, mas ele não pedia silêncio. Ele começava a falar baixinho. E na hora a sala ia fazer... Olha, esse é um poder que talvez eu não tinha. Cara, não tinha. mas ele hipnotizava a aula, assim, de um jeito que eu ficava de português vidrado fazia isso pra também. caramba. A minha Era professora de impressionante. português, ela tinha isso também. Ela não falava Eu só alto, ela desistia, eu chegava ficava e assim, ó. fazia, Sibeli, era Esperava, incrível. falava... O tempo de vocês. Nessa aula, eu era o cara que falava... "Ô, o professor Paulo começou a falar. Aí a galera parava. Chatão, né? Não, eu falava muito. Minha Eu reclamação virava com a minha boneco mãe do era que ela fala demais. Vocês eram... Fala Era o que demais. conversava demais na Conversava sala. demais, mas resolvia minhas coisas. Corria, fazia meus corre. Dava essas coisas, mas no final das contas passava. Dava tudo Você certo. tinha um amigo que sempre fazia merda e você tomava a culpa? Não. Não? Nossa, tem um Você monte. botava a culpa nos outros Não, ou você não. levava a culpa? Eu levava a culpa. Eu era o cara que se jogava uma na boa frente menina. eu pulava na granada. Os meus amigos. Você tinha amigos que... O que seus amigos fizeram já Eu tenho grandes amigos, os meus amigos do ensino médio são meus amigos até hoje. Inclusive, os Daniels, que eram dos Sete Belos do meu antigo grupo, que é o meu grupo de comédia de Brasília, a gente estudou junto. Né? O Paulinho também era do mesmo colégio, mas a gente estudava em turmas diferentes, que ele era um ano mais velho. Então são grandes amigos até hoje. O Vilas Boas, Daniel Vilas Boas, ele não é uma pessoa que fala. Ele é um alto-falante. Sim. Então, quando ele decidia conversar na sala, era impossível qualquer tinha outro como. som. E aí, eu acabava me dando mal nessa. Que aí você rodava junto com ele porque ele tava falando com você. Exatamente. E aí o outro é o Nariz. Grande Nariz. Eu gosto do Nariz, apelido da pessoa. O apelido do Vilas Boas é Odiava Muttley. apelidos. Nossa. Nossa. Tinha raiva de apelido. Era Mol, o meu era Mol. Meu apelido era Mol. Inclusive, Você era bom traumas. de química?
Não, meus maiores traumas são nas aulas de química, porque eu não conseguia ter uma aula de química tranquilo. Porque sempre falava do mol Falava lá. mol e alguém gritava mol, às vezes até o próprio professor. E aí era mol, nariz, tatu, Hideki, Muttley, Balboa e... era essa galera que era da sala. E o nariz era o maior pilantra de todos. O maior pilantra de todos. Era o especialista em matar aula, era o nariz. Assim, ele tinha um cantinho no colégio, ele ia dormir quando ele tava com sono no meio da aula. Sim. E aí, teve uma vez que a gente tinha um professor, pobrezinho, o bicho era muito vesgo. Ele era muito vesgo. Ai, que tristeza. E aí, ele realmente, você não sabia pra onde ele tava olhando. Aham. E aí, um dia, ele pegou as meninas jogando a dedonha no meio da sala, da aula, e as meninas estavam do lado oposto. Sim. Sala. E aí ele falou assim, vocês estão jogando na dedonha. Olhando pra ela, só que sem parecer que tava olhando. E aí ele falou, as pessoas estão brincando de dedonha, levanta-se e saiu da aula. E as meninas estavam do lado oposto, o extremo oposto da sala. A gente levantou. Meu Deus. E aí, vocês também, seus safados! E aí a gente saiu e o nariz sentou de volta. Ele só sentou de volta. Ele só fez um movimento simples, ele só sentou de volta. E ele ficou em... E aí, na sala tinha um aquário. E aí, a gente... Um aquário era uma janela que você podia ver a parte eu falei, de eu dentro. pensei que tinha peixes na sala. Eu falei, gente, eu Era não a gente chama de aquário que ele era redondo. Então, quem tava de fora via a parte de Uhum. dentro, mas quem tava de dentro não via a parte de fora. Então, quando a gente tava saindo no aquário, a gente olhou... O nariz ficou? O nariz ficou. E ele olhando pro aquário assim, ó. Tipo... Seus otários. Não, Deus, meu Deus. Por isso que ele E aí gostava a de gente ir pra não escola, entregou ele se ele. divertia, eu tinha medo. E a de gente não tudo. entregou Mas ele. por que você tinha medo? Agora... Não sei, eu achava que alguma coisa que eu não podia fazer nada de errado. Era colégio de freira, né? Nossa. Tem um medinho aí também, Tinha, cristão católico. Tinha medo de tudo, nossa senhora. Nossa, eu era meu- assustada. Nossa, Era por muito legal ir pra isso. escola. A igreja católica que eu fui, eu também, pô. Nossa, gente, aí é um negócio que vem uma culpa de um lugar Nossa, muito tudo, longe, talvez. Tudo era Foi assim. na Mas história- ela era uma boa menina. Mas uma vez eu tomei até um tapa da professora na mão. Como um tapa da professora. Nossa, Ele já não podia naquela Não época. podia, não podia. Mas eu tomei um tapa Na época da minha professora. mãe, Já eu tinha não umas duas podia. décadas aí que não podia, né? Foi muito no susto, assim. Eu lembro que tinha me botado na primeira Ela era freira? sala. Não, Era já não professora. tinha mais as freiras. Porque as freiras ficaram no colégio um tempo, aí saíram as freiras, mas continuou com a fama de colégio de freira. Sim. E aí, beleza, um dia a gente tava lá na sexta série. Não sei que o menino não tava achando a página lá, que ela mandou colocar, professor de história também. Ele não tava achando a página, aí eu fui mostrar pra ele, falei, aqui, ó. Tipo, nossa, eu tomei um tapa na mão. Deixa ele fazer. Eu falei, caralho, arde até hoje, tá? As Arde até mágoas hoje. E é por isso que eu nunca Gente, mais eu passei uma odiava página tomar de livro com bronca. essa mão. É isso. Eu quero que agora as pessoas... Odiava Você tomar nunca mais bronca. ajudou uma pessoa a passar uma página. Fiquei confusa, né? Não sabe mais, não confusa, entendeu os tipo. sinais. O que tá acontecendo? E deixa eu perguntar pra vocês, se vocês pudessem agora, sei lá, com a experiência de vida de vocês, a gente tá montando uma escola hoje, do jeito que a gente quiser. Uhum. O que vocês não colocariam de jeito nenhum na escola? 7 horas da manhã, nada. Nada seria 7 da manhã. Que horas Nem às começaria? 8. Nem às 10. 9h55. Eu acho que é um horário bom. 9h30. Tá, então nossa aula vai começar às 9h30. 9h30 é um bom horário pra começar. Chega na escola, o que acontece? Lanche. Eu tô com fome, 9h30. Chega lanche. 9h30 era horário do lugar de recreio lanche. já. É isso aí, já chega começamos lanche. comendo. É isso, já vai pro Lógico. lanche. Quanto tempo de lanche? Não precisa Meia ser muito, horinha não. tá bom. Não pode ser no máximo 40 Meia minutos. horinha. A gente vai se preocupar com a saúde nesse lanche? Velho, não, nesse momento não. Nesse momento Não, não. porque de manhã, né, a gente precisa comer. Eu acho interessante a gente ter uma educação alimentar dentro do colégio, Tá. mas a gente não pode ficar cerceando os doces da galera, não. Até porque eu tinha um baleiro na minha vida. Tinha um baleiro na minha vida. Mas do lado de fora ou dentro? De dentro, era uma instituição do colégio, entendeu? Eu comprava 20 balas de canela por R$1 na época. Hoje não tem mais essas coisas nas escolas? Não vende mais doce dentro da Não vende escola. mais Não doce. pode. Nem doce, não vende refrigerante, não vende fritura, não vende salgadinho, nada Nossa, disso. mas tá mais Por isso chato que eles são antes, tristes. né? Por isso que eles são tristes e descontam na gente, professor. É, Nossa, mas muito açúcar não deixava o pessoal tudo... Vidrado. mas era legal.
Na minha escola Mas era tinha legal. o seu Zé. O vitrado. Seu Zé ali em frente ao Estela Maris, que vendeu muito. Eu ia falar muita droga. Muito. Que não, deixa eu dizer. Era outra pessoa. É outra pessoa. Mas eu tava até comentando, acho que. Não lembro com quem, que eu ia de transporte escolar pra escola. E aí tinha o tio do. Acho que foi com a Rosa. Aquela que eu. Do nada eu lembrei. E aí eu fui. No transporte escolar. Ele vendia. O tio do transporte escolar, ele vendia os doces pra gente. Nossa! No ônibus. E ele tinha lista de fiado. Então, assim, foi o nosso primeiro contato com a agiotagem ali. Perfeito. Ele já ia tipo Que assim. gênio. Eu imagino o seu tio do Tio Lima. Caraca, Porra. o tio Lima tinha um monte de van. Ele era mais de uma van, Eu né? acho Não? que ele fazia Brasília toda ali. Tio Lima, ele devia dar de sobretudo. Ele só Depois levanta dizem assim, que ó. não tinha educação financeira nas isso, escolas, olha é aí. isso. Aquela bala skate, eu não sei se tinha aqui em São Paulo, mas a bala skate, que era uma bala que é era. comprida. Tinha, claro. Ele era do tamanho de uma régua de 30 centímetros. do Vale tamanho da régua, skate, assim. moranguete. É toda Sim, essa. E aí, respeita, rapaz. você comprava, tipo assim, se você não tinha dinheiro, você ia anotando ali no caderninho. E aí o tio Lima. Teu tipo, primeiro cartão de crédito. Não, era isso. E eu, Ele botava no boleto do transporte. Ele fazia isso. E aí esse é o problema, porque eu não tinha controle financeiro nenhum e nunca tive desde a infância. E as mães, não E brigavam? aí minha mãe falava, por que você tá comprando tanto lanche? Eu falei, ai mãe, não sei, porque todo mundo tinha um pirulito e eu não comprei. E aí ele ia lá, descontava junto no boleto do transporte escolar. Gente, mas fazia uma ninguém renda falava extra. com eles? Não, anos 2000, né, Anja? Gente, É, ele e tá você já era casada com as no 2000. crianças. O meu ainda foi nos anos 90. É, isso ali foi 99, 2000 ali. Foi Que quando coisa veio. horrível. Grande tio Lima. Tio Lima... Hoje ele é o dono da Garoto. Gente, eu tô chocada. Ele comprou a Garoto e criou a Fini. Balas Fini. Gente, que É as isso. mães deviam passar de raiva. Nossa, cara, é muito errado isso, né? Não devia. Sim, é muito errado. E aí, então, na nossa escola, chegamos na escola 9h30 da manhã. Um banheiro bom. Banheiro bom. Banheiro bom. Nunca vi banheiro de escola bom. Tudo ruim, sem tampa, zoado, O seu era aquelas coisas particular ou o seu era esquisitas. público? Tanto na particular. A particular era ruim, mas da pública era péssimo, né? Da pública Tá. era terrível, nojento. Sim. Mas o da particular também não era bom. Cara, eu Tudo tenho zoado os banheiros. Todos os banheiros que foram zoados no meu tempo de escola foi porque eu zoei. Bacana. Ai, eu odiava Talvez os meninos você não meio possa mal. entrar na nossa escola. Provavelmente. Não, eu era... Não quer ser investidor na escola? É porque houve um momento que eu virei revolucionário no E colégio. aí, vamos quebrar É isso, eu aprendi, foi a época que eu aprendi a fazer bomba caseira. bomba caseira, beleza. E aí, você soltava a bomba caseira no banheiro? Eu soltei uma vez como teste e era um banheiro que já estava em reforma, em minha defesa. Uhum. Então, já ia ser trocado. Que eu não vou ensinar aqui como é que Não, faz. por favor. Nós, Eu aprendi né? como fazer bomba com Cebion, era ótimo. Eu posso vir Mas de nem- novo sem o mal? Mas não explodia. Não explodia de fogo, assim. Mas era bem... Mas o que ela fazia? Ela explodia? Ela só não fazia explodia? a água da privada voltar. Então ela fazia jogava água pra cima. Tipo um Mentos, Coca com Mentos. Era o primeiro Coca com Mentos. Entendi. Só que sem Coca e sem Mentos. Tá bom, ok. Então, banheiros bons, mas o mall seria impossibilitado. A gente teria um banheiro específico só pro mall. Não, mas levando em consideração que eu sei como fazer, eu posso botar mecanismos pra que isso não aconteça. Ótimo, gosto disso. Aí. Acho uma boa ideia. Nossa, revolucionário. É bom que a gente já sabe também. A gente vai prever os nossos problemas. Uma coisa que eu não teria no meu colégio, o que foi um dos motivos para minhas revoluções dentro do meu colégio que eu estudei mais tempo. Uniforme. Não gosto sem uniformes. O uniforme só camiseta. Só camiseta, tipo. Só camiseta. Não, gente, tem que ter uniforme sim, E imagina. pra educação física. Tá, assim. então temos um embate aqui. Não, tem que ter Queremos uniforme, claro que sem tem uniforme. Você não gostava de uniforme, por quê? Porque eu comecei a não gostar do uniforme por causa da imposição do uniforme. Ai, não, Porque quando a gente, pode é porque quando a gente chegou no Tá uma segundo, vergonha. quando a gente chegou no segundo ano, Ensino médio. no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, até o primeiro ano do ensino médio, não, até chegar no ensino médio era o uniforme completo. Aham. Nunca teve problema. Aí no primeiro ano do ensino médio, você podia ir só com a camiseta do uniforme e calça jeans. Tá. Aí tinha as regras da calça jeans tem que ser assim. Olha o Olha o trabalho. Peraí, se a escola vai ser nossa? Não, porque eu não quero ter esse trabalho. Mas Fica é. dando código de Mas qual que é o conduta, de lance? ética, Aí qual que é o caralho, lance? das roupinhas. Ah, não. Quando Uniforme começou a igual pra todo apertar a mundo. grana do colégio, eles impuseram pra gente o uniforme completo. Porque você tinha que comprar. E aí tinha que uniforme. comprar uma calça, uma bermuda. E eu lembro dos meus pais falando, isso aqui é uma fortuna, era caro pra caramba, Sim. cara. Uma bermuda era R$70 na época, Sim. sacou? Então era Mas muito roupa caro. de sair era cara igual.
Não era Era tão caro para o uniforme, era caro. Então, Não era tão caro. eu Nossa, levanto uniforme era o caro. peso do tipo, estou gastando minhas roupas de sair. É. Isso aí eu fico bolada. Mas se você tem 2 calças jeans que é só pra ir pro colégio, tá resolvido. E Temos outra, a esse gente só ponto aí, queria hein? usar as roupas de casa pra ir pro colégio quando a gente achava que ia arrasar. A gente É. não queria ir, tipo, Mas- não, preciso apenas ir para o colégio. Mas eu passei, eu não gostava de tênis. Não sei porquê. Eu tinha um negócio de pés livres. Não sei porquê. Tinha essa vibe. Você Eu era do- o Mogli do colégio. É isso, eu andava descalço. aleatório. Stephanie, a menina lobo. E eu ela andando pelo colégio. Meu E Deus, cantando Stephanie. feliz. Meu Deus, que a Stephanie está andando igual um animal selvagem subindo e comendo raízes. Eu não sei, eu gostava de ir de chinelo pra escola, eu tinha essa coisa na cabeça de querer ir de chinelo e tudo mais. E aí eu lembro que eu falsificava, tudo bom, minha mãe tá assistindo isso, falsificava bilhete da minha mãe pra ir de chinelo. Você gostava de ir de chinelo. Era as coisas que Eu a gente odiava ir de chinelo. pro Havaianas, colégio. patrocina Stephanie. Patrocina esse podcast. É, E é Havaianas. isso, eu queria ir de chinelo, eu ia lá, sabia fazer a assinatura da minha mãe, que inclusive é uma assinatura muito fácil de ser falsificado. Tanto que quando eu fui fazer a minha, eu pensei, tipo, se eu tiver filho. Inclusive eu tenho tá que na fazer- tela agora, você pode É isso. fazer a brincadeira de ligar os pontos, igual daquele corpo com a A do meu assinatura pai da também é Maria muito Esther. fácil, nossa. Nossa, ridículo. Mas ele achava engraçado demais. Ele pegava os cheques que ele ia assinar e falava, Tofi, assina aí. Ele fica só preencher, assina aí. Ele Ai, achava o nossa, máximo, ele achava super eu engraçado. confiava muito em Meu pai era você. incrível. Que fofo. E aí eu tinha essa. Então, tipo, talvez seja. Pode ser uma coisa de escolha. Se o aluno que quer ir sem uniforme, vai sem. Aluno que quer ir com uniforme, vai com. Não, eu Então, quero saber sim, eu acho isso válido. de que lado a gente Você tá tem- pensando isso. Se a gente tá você pensando como donos de escola, se a gente tá pensando como alunos, se a gente tá pensando como pais. Eu tô a gente pensando tem que ter como um lado aluno. aqui. Acho que a gente tem que não colocar regras. É a escola boa para o aluno, gente. É. Bom para o aluno? É. Ai, não sei, gente. Não sei. Bom para o aluno. E E bom- mas é porque tem um negócio Não, também. e outra, uma parada que é interessante, que o Não, cara mas tem a que gente ter no pode nosso botar colégio. assim, tipo, ó, o uniforme não precisa comprar aqui, mas o uniforme, assim, é só, sei lá, calça preta pra todo mundo. Então, só Tomou calça água jeans e pra todo café mundo. bom pros professores. Eu acho que é importante Isso é muito bom. pra a saúde Café mental é bom. do professor. Tomou água? Tomou água, pô. Não, tomou água de Tomou água? água? Entre uma aula e outra, dá um tibum, Na água, volta, piscina? volta renovada pra dar aula. Eu não posso. Perfeito, imagina. Imagina, velho, imagina. Olha Vai só ter de aluno afogado nessa porra. cara, não. Não, Os só alunos- pra professor, é só pra É só então, professores, professor só- que aí a gente vai ajudar a incentivar o surgimento de novos professores, que inclusive é uma coisa que tá precisando no Brasil. Tá precisando. Então, imagina... Que eu sou esse exemplo que saí de força, pulei fora. Sempre foi a porta da sala de professores, que inclusive é muito parecido com uma porta dessa Sim, aqui. exato. Tinha uma porta cascuda, era quase um bunker. Sim. Nenhum aluno poderia entrar lá. Não, eu tô Nenhum me pode. sentindo aqui muito na sala dos professores. Não é? mesmo, aqui eu Imagina. Eu sempre quis participar. Se você bota um parque de diversões para professores do lado de lá. E as crianças não podem entrar. Isso é ótimo. Vai ser o sonho delas se tornar professor para poder andar num toboágua igual a Concordo. professora. Uma amiga minha, que eu não posso citar nome, né, exatamente, porque Perfeito. era professora, ela tem uma ideia que eu acho ótima, que ela falou que deveria ter um saco de boxe. Perfeito. E aí tem um saco de boxe, assim, no meio da sala dos professores. Uhum. E aí tem tipo esse negocinho assim, ó, que você bota aqui dentro. Uhum. E aí você tem uma lista com vários rostos, o rosto de todos os alunos. Você saiu da sala, ficou com raiva do Gabriel, pegou aqui fotinho do Gabriel, botou aqui... Ficou calmo, Ou melhor, foi imagina, na aula. terças e quintas, os professores, durante o recreio, têm aula de boxe. E fazendo barulho. Não, Perfeito. o karatê que tem que... E aí os alunos estão... Caraca, eu não vou mexer com esse professor. É que esse isso. professor... Aí vem um professor... Imagina você, Esther. Sai da aula de karatê na quinta com a sua faixa nova na mão. Yes, E aí, quem vai fazer pô. silêncio? É isso aí, cara. E aí a gente vai incentivando eles a A respeitarem... violência na escola. Respeitarem os professores Por medo. por medo e também quererem entrar pra esse mundo fantástico da sala de professores. Eu- Nossa, não, nossa, eu- devia mas ser eu- ministro da educação. Cara, tô Acho que você esse tem aí. tudo pra ser. Não é? Eu acho Nossa, bom. eu tinha medo de tudo na escola. Eu só não tinha medo pra defender os outros. Pra defender, nossa, eu criava uma coragem quando era pra defender as pessoas. Não, Nossa. olha, eu acho que isso é um ponto. Eu acho que realmente a sala dos professores tinha que ser um lugar, tipo, relaxante. Eu gosto muito da imagem da sala dos professores do Todo Mundo Odeia o Chris. Que os professores. Vocês já viram esse Já, episódio? já. Que os professores estão uma grande névoa de fumaça, os professores estão lá todos muito tranquilos, eles Mas é assim que apresentam eu imagino. coisas. Não, Eu não, acho, quer não, dizer, falando tranquilos sério não, agora. tranquilos não. Eu Mas acho a que névoa tinha de que ter- fumaça, pra mim, sempre foi o... Eu acho que tinha que ter Cara, não. pelo menos
4 psicólogos em cada escola, sério. Pros professores, separado pros alunos, mas sabe? vou te falar, os isso tem que ser psicólogos- muito... Isso é um fato, Os sim. psicólogos que ter. tinham no meu colégio, eles eram muito piores Tem que que os... ter. Que os professores? Tinha psicólogo no seu colégio? No meu nunca No meu não existiu. tive. Tinha só As enfermaria. coordenadoras pedagógicas elas tinham que ser psicólogos no meu colégio. Sério? Só que elas Não. eram todas É, quebradas você vê da que não cabeça. adiantou nada, né? Não adiantou nada, Não adiantou nada. Não, tinha Mas que isso ter... é um fato, mas não, pra precisava. diagnosticar, principalmente. Tinha que ser psicólogo clínico mesmo. Tipo, Sim. ter vários com turnos e tal. Eu fui- Pra um por um passar. fui E, ó, desconfio que seu filho possa ter, por exemplo, TDAH. É, que é Eu faço fui super diagnosticado... Meu primeiro subdiagnosticado. diagnóstico de TDAH foi no prézinho. Caramba. E foi por causa da psicóloga Não, do você devia colégio. ser insuportável. Mas eu que não era... É porque é isso É. também, mas é porque é muito diferente o TDAH masculino da gente, né? Porque a gente Eu não sabia mascara. essa diferença, não. Não é nem porque que a é o gente TDAH tem. masculino e feminino. É porque a mulher tem a tendência, socialmente, a mascarar muito mais os sintomas de hiperatividade. Então, a maioria das mulheres são diagnosticadas mais velhas, né? Então, tipo. Não, Porque todo TDAH, ele vai aprendendo a lidar com certas coisas. Então, uma ou outra característica, você vai crescer sabendo lidar. Sim. E de acordo com a pressão da sociedade sobre você. Então, sobre você. Se você precisa, por exemplo, sempre chegar no horário, às vezes tem um TDAH que não se atrasa porque ele se acostumou e ele consegue os mecanismos. E isso depende da pressão. E mulher tem pressão pra quê? Fecha a perna, fica quieta, não fala alto, não sei o quê. Então, a gente mascara assim. Como a gente acaba mascarando essas coisas porque tem toda essa pressão pra ficar quieta, pra sentar, não sei o quê, não sei o que lá, a gente acaba sentindo mais o desatento. Aquele TDAH que fica ali, ó, viajando. Ela só é quietinha. Ou então a hiperatividade é na conversa, não parar. Na cabeça aqui dentro, ó. Isso, eu forçava muito, mas eu não era de aprontar, porque eu tinha muito medo de tomar bronca. O que eu não era nem medo das pessoas, do que podia acontecer comigo. Eu não queria tomar bronca, eu achava a pior coisa do mundo levar bronca. Nossa, a vergonha que eu tinha. Então, a gente acaba subdiagnosticado. O meu diagnóstico foi fora da curva, de fato, assim. Isso foi... Eu tinha 3, 4 anos. Muito novinho já. Muito novinho. E aí, no colégio, a professora falou, ó... Minha mãe só me contou isso depois que eu fiquei adulto. Ela só me contou que eu estava diagnosticado com TDAH há muitos anos, depois que eu Quando fiquei ela falou, adulto. menino, é moda no TikTok. Eu quero que Não, meu filho esteja também. Quando saiu uma matéria na Veja, eu lembro. Uma matéria na Veja. Minha mãe me entregou a matéria na Veja, os dois Tu é assim! E a gente chorou junto depois. A gente ficou chorando Não um é tempão. crime, então, dar remédio pra ele? Não, e eu nunca tomei remédio. Eu não tomo remédio até hoje. Sua mãe chorou por isso. Que ela falou Pode que ser, pode ser. Eu não fiz nada. Pode ser. Aí eu não tomei remédio, até porque os Porque remédios... você toma muita cafeína, né, Mal? Vamos falar aqui sobre uma Isso outra é verdade, coisa? isso é verdade. Talvez você não Mas precise. os remédios da época não eram tão avançados quanto os Sim. remédios de hoje. Era Ritalina, basicamente. E outra, tinha E minha muitos mãe- efeitos colaterais Minha mãe morria que de são medo. horríveis. Eu morria de medo. Naquela época, tipo, totalmente diferente a composição química. Sim. Tinha E- muito conhecimento também sobre É. aceitar remédios, Não né? tinha, Remédio não coisa de tinha. louco. Não, Remédio era uma coisa de louco, problemático. cara. Então, Era às uma coisa vezes, de louco. Você não tá com quantos necessariamente anos o agora? remédio é sempre ruim. Quantos anos eu tô? Você fez 30, agora, eu fiz amiga? agora, 38. Então, a gente tem a mesma idade. A mesma idade. Nessa época... Só que eu tô mais conservada. No início, a minha... Eu concordo, mas eu tô tentando me estragar bastante. Naquela época, não... Tipo, a professora falou assim, ó, eu acho que ele precisa diminuir um ano, né? Tipo, repetir o prézinho, pra ele poder entrar meio que no eixo dos outros alunos. E minha mãe falou, não. E aí foi aí que eu mudei de colégio. E aí fiz uma prova no outro colégio e eu entendia tudo que tinha me passado no prézinho. Então eu continuei. Mas eu fui diagnosticado muito cedo, Sim. sabe? Só que sempre convivi com Privilégio isso. masculino, não é mesmo? Mas você teve. Mas eu aí não você sei se também é com TDAH e dislexia. Dislexia, TDAH. E você dislexia. tinha aula, tipo, pra fazer a prova separada, essas coisas todas? Não, eu tive aula de reforço por muito tempo. Não eu tive tinha prova. Hoje em dia tive é aula de lei, né? Hoje em reforço. dia o Eu aluno pode ter eu tive- pra fazer prova separada. aula de reforço É mesmo? com acompanhamento psicológico, né? Psicopedagoga. Psicopedagoga, por muito tempo. E também tive, depois, por um tempo, tive psicólogo quando a questão do bullying ficou muito pesada pra mim. Eu sofri bullying a minha infância toda. Inclusive, eu faço humor por causa do bullying, assim. Eu descobri que o humor é muito mais legal que bater nas pessoas. Por que você sofreu bullying? Desculpa, posso Por perguntar? causa da altura. Sofri bullying, e por causa da altura, na maior parte da minha vida escolar. E quando eu mudei pra Salvador, era a altura e uma certa xenofobia do meu colégio lá. Que eu era de fora,
E aí eles não... Tipo, eu sofria muito bullying porque eu era de fora. Muito bullying. Inclusive dos professores. Eita. Outra época também, né, gente? É um rolê... Boa época boa pra você ser professor, né? E aí a diferença, a grande questão é que eu era o aluno que sofria bullying, mas eu era o aluno que sabia bater, porque eu fazia arte marcial. Então eu me defendia. E aí, na escola de freira, quando eu fui pra escola de freira, quando tinha um moleque que batia muito mais do que eu lá, e ele fazia bullying em mim, então esse maluco entrou pro UFC hoje. Pra você ter uma ideia de como ele batia bem. O Anderson Aranha. E aí eu comecei a fazer piada com isso, e as pessoas começaram a rir das piadas, e em vez de elas virarem meus inimigos, elas viraram meus amigos. E aí eu comecei a entender que o humor era uma ferramenta de comunicação, né? Muito mais interessante que dar um murro na pessoa. Agora eu fiquei que você falou que o humor entrou na sua vida na época da escola. Oitava série. Oitava série. E pra você? Pra mim, eu não entrou como profissão. Eu sempre era que soltava uns comentáriozinhos e tal. E às vezes espontâneos, assim, eu nem pensava. Só soltava e, tipo, rolava alguma coisa. Não no primeiro, assim, nos primeiros anos, né? Mais ensino médio em diante. Ensino médio. Ensino médio que vira essa chave. Que você começa a ficar mais espertinho, acho, Você consegue dar umas tiradas que são interessantes. Mas o meu primeiro... Mas eu lembro de fazer mais piadinha, assim, em casa, com a minha mãe. Tipo, eu lembro até hoje, num dia que... Acho que foi o dia que eu gostei do efeito que causava, sabe? Minha mãe brava, assim, do nada. Aí eu peguei o requeijão, passei o requeijão no coisa, deixei a faca cheia de requeijão pingando, né? Ela... Eu odeio isso, sabia? Requeijão por quê? E tipo, e ela quebrou ela começou a rir. Aí aquele dia eu virou a chavinha. Falei, se você odeia tanto requeijão, por que você compra, mãe? Exato. Né? Aí esse dia que virou. Vamos aí, mas como profissão foi só lá pra frente. Não, como profissão foi... aí como profissão foi final do ensino médio, mas ainda não entendi como profissão. Vocês já se juntaram, viraram um grupo, já outro lugar. O meu foi também. quando eu vi Comedians in Cars Getting Coffee. Que o Seinfeld pegava todo mundo. Eu sempre gostei de comédia acima de qualquer coisa, assim, tipo filme e tudo, de café, assim. Impressionante. Olha aí. Mas, e de café também. Aí quando ele tava lá, sentado, começou a conversar com os comediantes, ia buscar os comediantes em casa pra tomar café, aí eu falei, cara, é isso aí que eu quero viver. Antes de ver o show, eu já tinha visto shows, lógico, no Brasil, mas eu soube que eu queria a profissão quando eles começaram a contar como é que era a profissão. Como é que era, né? Aí eu falei, é isso aí que eu quero fazer, caralho. Mas eu posso falar o que eu quiser? É isso. Aí juntou as coisas e eu quis. Meu primeiro texto humorístico, que eu considero como meu primeiro texto humorístico, eu escrevi na 5ª série. Caralho. Muito jovem. Porque eu Você lembra o que era? Eu lembro. Era uma redação sobre como eu fazia meus deveres de casa escondido da minha mãe no banheiro. E que a privada era o meu trono. E que lá eu tinha as melhores ideias. E eu fiz esse texto que eu achei engraçadíssimo, que eu passava pros meus amigos, pra eles poderem ler e tudo mais. Alguns riam, outros achavam ridículo. Meu Deus. E aí, minha coordenadora chamou minha mãe pra poder meio que me dedurar, porque eu me dedurei também nesse texto. Você mesmo deu tiro no E aí eu tomei pé. uma bronca, porque eu fiz um texto engraçado na aula de redação. Então, eu acho que isso poderia ser um ponto positivo da nossa escola, que estamos ainda tentando montar. Que é dar liberdade para os meninos criar tudo que eles querem criar. Cara, eu acho isso Cara, eu detestava essa liberdade. Mesmo? Detestava. Tinha um caderno de redação lá, um livro de redação, que eu lembro até hoje. Era um livro que a gente... Um caderno, sabe aqueles cadernos com a pauta? Não sei explicar. Que tem a pauta. Não, mas era um caderno preto, era um caderno diferente. Um caderno preto, capa Livro dura. da morte, tô brincando. Tipo livro que as pessoas usam em empresa, assim, aqueles cadernos sei, pretos. aquele Você tinha que de encapar, plástico. você encapava de vermelho e era o livro de redação. Aquilo era meu pesadelo. Minha mãe sempre falou, você escreve bem. Nossa, minha mãe sempre elogiou muito que eu escrevia. Mas aí você não queria essa liberdade? Mas eu odiava, porque puta que pariu. Eu quero pensar em outras coisas, eu tenho que ficar pensando numa história que eu tenho que tirar do meio do meu rabo. Então, é isso Nossa, que a gente tá falando. louca com isso. Na nossa, então, um lado positivo nosso que a gente poderia colocar seria essa liberdade de você pensar no que você queria. Eu não queria essa liberdade, eu achava horrível essa Então, mas aí você poderia ter... Mas aí se você não tava achando Eu gostava ruim. de um norte, eu não gostava assim de tipo, escreve aí, você tem que ser uma redação com 50 linhas. Não, não, vai ter um norte, mas eu tô falando assim, você não precisa... Eu odiava aquele caderno. Aquele caderno era a minha desgraça. Eu odiava aquele caderno. Então, talvez, tirava 10, tirava. Talvez mas eu odiava. a escola da Eloá será uma escola já que existe, convencional, mas que vai começar às 10h30 da manhã. 10h30 da manhã. Com boa. uniforme, com pessoas mandando ela fazer as coisas. Não, essa parte acho que pode mudar. Não precisa ficar mandando as coisas. Eu não gostava, mas as pessoas gostavam. Não, mas eu não gostava. Mas você não acabou de falar que queria que alguém falasse o que era pra você escrever? Não, mas eu não quero isso pras pessoas. Eu quero que as pessoas sejam livres.
Tá bom, então tá bom, Entendeu? entendeu? Então, a gente pode botar a gente pode botar o aluno pra escolher. Você Pronto. prefere ser mais livre? Tem que ter cachorro também na escola. Isso eu apoio. Eu não posso. Você não gosta de cachorro? Eu sou alérgico. Não dá. Então você tá excluído da nossa escola. Legal, já decidimos. A da gente escola. pode não isso, aceitar foda-se. crianças Sim, alérgicas. Não, mas eu acho que a gente pode isso- não aceitar o humor. Mas simples assim. Mas eu acho que a gente tem que ter uma política lá dentro Não. de que tem que diferenciar o pet do filho, entendeu? Não. Eu não acho que os pets e os filhos... Vai ter cachorro, vai ter gato. E assim, Tá quem tiver complicado. alergia que tome ali seu Alegra. O cachorro, De o manhã. cachorro vai ter uniforme também pra poder ir pro colégio? Não. Ai, ia ficar tão bonitinho. Mas eu acho que aí pode ser uma fonte de renda interessante pro colégio, entendeu? A gente obriga só os cachorros. Só os a ir cachorros de uniforme. Uniforme, Como assim esse identificação. cachorro está indo sem sapatinho para o colégio? É isso. E ensinar essas noções assim de saneamento básico para as crianças, sabe? Que não tem isso. Tem aula de ciências, mas não tem. Então, querido, se você não lavar a mão depois que você for ao banheiro, Cara, se você não ensina regar as estudos coisas, sociais. Cara, brasileiro Até é muito tinha- pra frente, velho. Tinha em ciências aquela coisa dos vermes só. Não, Mas eu não tinha aprendi o básico isso na Estudos escola. sociais. Eu aprendi. Vacina, por que você tem que tomar vacina? É por isso que lá a gente atravessa na faixa e as pessoas isso, param, porque a gente é tem estudos isso. sociais. Você tinha coisa, tipo, na época que fez a campanha da faixa, nas Sim. escolas a gente tinha, tipo, você podia levar bicicleta e você fazia, tipo, o esquema de faixa. E as pessoas ensinavam você a fazer o sinal da faixa. Brasília aí. Isso tem que ter no nosso faixa colégio, hein? Isso tem que no ter, nosso colégio. foda-se. As pessoas têm que respeitar a faixa, que o resto do Brasil ninguém respeita a faixa. É a minha maior tristeza. Eu fico, Brasília é muito melhor. Sou bem bairrista com isso. Sim, lá. não. A gente ficou muito empolgada lá, tá um pouco assustada do quanto a gente defende a faixa. É que a gente tava no saneamento, vocês estão com a faixa. Eu falei, mas faixa, porque saúde, cara. É porque na mesma aula do cinema era estudos sociais. Entendi. O primeiro grau tinha estudos sociais até a terceira série. E aí era isso, era você lavar a mão, era, tipo, você, era como você tipo- usar o banheiro. Não, eu acho que tinha que ter separar noção de lixo, doenças limpar mesmo, o cu. sabe? De doenças mesmo. Tipo, ó, por que você, se você pegar um cachorro, você tem que castrar? Por que não sei... Sabe, tipo, como mundo, que eu um ser acho. humano Nossa, vive você hoje em botar dia uma aula com de suas castração no responsabilidades? colégio, você vai traumatizar Não, muitas eu acho crianças. que seria assim uma... Meu Deus, é por isso que o Billy é tão infeliz, ele não tem bolos. Enfim, temos uma escola Perfeito. que talvez a gente nunca vai conseguir chegar E a no sala é e a arena. A gente chegou. Começa às 10 horas. Tá. Era 9, tá? Mas a gente atrasou um Aham, pouco. certo. Começa às 10, toma café da manhã e brinca com os cachorros. Acabou. Brinca com os cachorros. Deixa Não, assim aberto. uniforme o resto parcial. é livre. Tá. E eu acho legal que ser um formato semi-arena, assim, que é... Tá. Semi-arena. Eu não gosto daquele... Os alunos estiver dando trabalho, você solta lá no Aquele meio, palco só- italiano, assim, entendeu? Aquele que Tá. é Quem dois, três, sobreviver, um volta. atrás do outro, eu não acho. Eu acho mais o semicírculo mais interessante. Ok, eu acho que no final das contas o que a gente tem de conclusão é que a gente não consegue montar. E a E sala, psicóloga. a sala de professores, que é um parque temático. É isso. Isso, é as isso. professores Eu boa. acho que essa, de tudo isso, escola a gente não conseguiu montar talvez muito bem. Massagista, tudo. É As salas dos professores têm que ter massagistas, toboágua, Não, tô boa. Aula eu ainda sou de contra lutas isso. artificiais. aula de artes marciais, coisa de boxe pra você bater com a cara do aluno. E isso é muito pesado. E que mais? Massagista. 3 férias por ano. 3 férias por ano. Enfim, a gente 3 tá férias pensando... por semestre. tá Cara, sindicato dos professores de todo o Brasil. Vem com a Entre em gente, contato vem com a com a gente gente. que a gente vai ter a melhor escola ótimo. bem, possível. tenho muitas ideias. Gente, eu adorei esse momento de aleatoriedades que vieram na nossa cabeça. Só que a gente vai pro momento de quadro desse programa. E esse quadro, ele se chama Recuperação Final. Esse Que é o eu quero passo. saber se vocês realmente lembram de alguma coisa da escola ou se simplesmente passaram aí pela vida e não lembram de nada. Ferrou. Recuperação final, pra mim, é pleonasmo, né? É isso. Recuperação em final de ano, pra mim, Nossa, era não assim. corrige a Era professora, sempre. cara. Você vê, na frente Entendeu? do Ninguém gostava público. dele. É isso. Então, eu vou fazer 3 perguntas pra vocês. Se vocês acertarem a maioria, vocês passam de ano. Se vocês errarem, vão ter que ficar de recuperação. Vamos começar com você, Di. Fazer caneta ou lápis. Ai, por que não enfia no cu? Tô brincando. Era a minha grande vontade. Por que você não escreve do jeito que você quiser? Eu não me importo! Minha vontade era essa, eu não me importo. Não importava na sua escola? Não, pra mim. Ah, tá, mas pra mas escola tinha sim, que. né? Tinha regras, mas pra né? mim, eu falava, se você quer pegar, bosta. Tô brincando. Pode fazer em dupla? Nossa, Pode dupla de consultar. 3. Não, sem colar, pelo amor de Pode ser uma Deus. dupla de três. Pode ser com eu era essa pessoa que consulta. perguntava. Nossa senhora, que vontade de morrer. Eloá, primeira pergunta. Já vai me dar muito pior por causa disso. Qual é o livro mais vendido no mundo depois da Bíblia? Letra A, Senhor dos Anéis. Letra B, Dom Quixote. Eu tô muito focada. Letra C, O Pequeno Príncipe. Ou letra D, Ela, a Feiticeira. Pequeno Príncipe.
Eu não tive essa na escola. Don Quixote. Don Don Quixote Quixote, dela. Don Don Quixote. Quixote. Você leu Don Quixote no colégio? Eu li só o textinho que tinha num livro lá. Tinha Eu um li o texto, resumo um na pedaço. internet. Perfeito. Que era muito longo. Continuamos aí com livros. Senhor Lucas Moll, quem é o autor de O Príncipe? Letra A. Moleza. Você já sabe? Não quer nem testar? Você quer dar sua resposta Não, sem vai, falar? fala, Vamos mas lá. eu dou, vai eu dou. que, né? Então vai. Ah, Maquiavel. Certa Essa eu sabia também. Aula de Valeu. história, boa! Beijo, professor Valeu, Paulo, essa eu professora sabia. Elisângela. Beijo pra vocês. Olha aí. Vamos pra nossa pergunta de artes agora. Quem pintou a Guernica? Letra A, Paul Cézanne. Letra B, Tarsila do Amaral. Letra C, eu não sei se é Paul Cézanne, mas eu acho que é, né? É Paul Cézanne. Letra C, Salvador Dalí. Ou letra D, Pablo Picasso? Não é você, fica Fica quieta. quieto que eu tô entre dois, que eu não me lembro agora. Mas eu acho que eu vou chutar Dali. Salvador Dalí, tem certeza? Não é, né? Vou chutar Picasso. Não, vou chutar Dali. Eu vou chutar Picasso. Picasso. Vai, Picasso. Olha que professora boa. Você tem certeza? Não me deu a Picasso. resposta. Ele quer diminuir o meu... Certa Mas você acertou, resposta, né, Picasso! Eu Parabéns. sabia que era um dos dois. Sempre, claro, todo mundo sempre Mas eu soube. fiquei confusa. Eu não consigo, eu não fico assim, ó. Bom, qual Tem que botar um desses... óculos escuro em você pra você poder fazer É pergunta. isso. Qual desses países... mérito. Eu arrasei. Ei, gente. você arrasou sim. Quem é essa Arrasei, vencedora? cara. arrasou, você Ai, arrasou. ganhou no carisma. Ganhei, mas Se ganhei. você percebeu os olhares dela, a leitura corporal dela, você acertou. Ele quer me sabotar porque ele é um Não péssimo quero, não quero Não, ele tá sabotar. te ajudando. Deixa Não, de não ser paranoica. 2. Qual desses países é transcontinental? Letra A, Transcontinental. Filipinas. Letra B, Rússia. Letra C, Marrocos. Ou letra D, Groenlândia? Rússia. Certa resposta, Lucas Bom! E agora a última pergunta sem consulta, sem alternativa. Deu. Fala. Eloá, qual é a nacionalidade de Che Guevara? Não é cubano, não? Argentino. Certo. Que ele deu os rolês dele pela Argentina de bicicleta. Muito bom, muito bom. E Mol, qual é o maior animal terrestre? Se falar eu vou dar na sua cara. Biologia. Não, eu conheço pessoas maiores, peraí. Caraca, essa era pra você demais, né? É, por isso que eu troquei, né? Sabia que o Perfeito. Che Guevara você ia acertar e... Um animal animal terrestre. Se você já falar a primeira, eu não vou nem querer a continuação. Se você falar... Elefante! Elefante! Hã? Elefante a... Avestruz, é um elefante avestruz, com certeza. Um elefante avestruz. Quase africano. Eu quase meti um captei. Captei a vossa mensagem. Querido mestre. É isso, vocês passaram de ano. Muito Ela obrigado. teve que fazer uma prova ali, mais uma provinha, mas É, a gente minha passou teve também. E é isso, Eu acho gente. que Eu foi a adorei a primeira vez. presença de Fizeram prova de vocês. francês e português. Foi a Era primeira só o que eu vez sabia. que eu passei Direto. É isso. Eu adorei a presença de vocês. Muito Também obrigada adorei por muito. terem vindo. Foi muito divertido. E a gente não conseguiu formar não o... chamo. Ah, Amei. para, sim. Vocês sim. Gente, vocês podem querer escrever na minha camiseta? Eu quero. É isso, escrever na camiseta. Caraca, eu queria muito ter um gesso agora pra você Só pra escrever. escrever. Nossa, Ah, É quebra o braço de não gesso. posso falar que eu nunca fiz isso no colégio. Forte abraço. É isso. É muito caótico ter 3 pessoas com TDAH nesse programa. Nossa. Muito legal, que quase a gente estourou o tempo várias vezes. Então, essa câmera é pra vocês. Eloá, manda seus recados, redes sociais, shows, onde as pessoas te encontram. Fala tudo sobre você. O meu Instagram é @aeloarodrigues e o resto eu falo lá. Vamos lá. Gostei, Beijos. gostei. O que fala lá? O que vocês quiserem saber. É isso. Misteriosa. Vai Pode lá. mandar o quiz lá. Que eu falo Isso. tudo lá. Pô, legal, manda perguntas em francês pra ela. Por favor, que com Manda, certeza que aí, quem sabe eu ela... volto a estudar. É isso. Mal, dê seus recados. Bom, agradecer o convite, tô muito feliz de estar aqui. É muito legal lembrar das histórias do colégio, que realmente foi uma época muito boa pra mim. Eu gosto muito da minha época de colégio. Uns beijos pros meus amigos do colégio até hoje, os que eu citei, os que eu não citei, os professores que eu gosto e desculpa. Qualquer coisa. Qualquer coisa vocês me cobram lá no meu Instagram, @o Lucas Moll, Moll com 2 L's. É o Moll da Química com L a mais.
Então Isso. me sigam lá para mais humor. E se você quer professor, pode me cobrar lá. Eu peço desculpa pessoalmente. E shows, temos a agenda de shows amei, por viu? agora. Obrigada também. De Que eu não nada, agradeci de quando nada. ele agradeceu. Ah, Falei, você nossa, lembrou? Eu não tá agradeci. bom, né? Não agradeci. Obrigada, De Steph. nada. Shows, alguma coisa assim do tipo. Cara, Tem siga por nas redes aí? sociais, eu não sei quando é que vai, pro a ar. gente vai Então, pondo. tá sempre lá na... É isso. Brasil, eu Tem tô Rios voltando. todo dia, vai lá, compartilha. Compartilha, curte, faz tudo isso. Por Muito favor. bem. Vocês É não isso. estão fazendo nada. Muito Não custa. obrigada, gente. Conselho Fora de Classe vai ficando por aqui. Mas semana que vem tem mais um episódio. Então, fica de olho, já segue, já se inscreve no canal, já compartilha. E não se esqueça de clicar sempre no link aqui embaixo, que a gente vai ter todas as informações sobre o podcast e também os próximos shows que eu vou fazer aí por esse Brasilzão de meu Deus. Conselho Fora de Classe é um podcast criado e produzido pela Farra. É isso, beijos e até semana que vem. Olha, tacando bolinha em mim. Eu já fui melhor nisso. Olha, me tirou nos peitos, acertei ainda. É isso, gente. Beijo! Caraca, essa era uma brincadeira muito errada que eles tinham no colégio.